Você está no Duas Saídas, seu podcast sobre o basquete nacional, sempre trazendo as informações aqui do basquete. Nessa semana de carnaval, eu, Fábio Toledo, apresento a vocês Lucas Guanais. Minha seleção estava tão bonita, era tudo que eu queria ver. Em retalhos de cetim, eu torci o ano inteiro e ela jurou desfilar pra mim. É o quê? Mas chegou o carnaval e ela não desfilou. E eu? Eu chorei na avenida, eu chorei. Não pensei que mentia a seleção que eu tanto amei. Ficamos fora, Fábio. Ficamos fora. Pois é, Brasil eliminado, esse é o primeiro assunto do nosso podcast, trazendo o carnaval como pano de fundo e trazendo Benito de Paula na voz de Lucas Guanais. Por essa você não esperava. E Guanais, o Brasil fora então no pré-olímpico, derrotado pela Austrália, depois para a Sérvia, pela Alemanha. Vamos falar um pouco, né, dessa trajetória desse fim de semana triste, terrível até, né, pro basquete nacional. Vamos, só dando aquela recapitulada rápida. O pré-olímpico de basquete na sede brasileira tinha 4 times, todos contra todos, as 3 primeiras classificavam. Ou seja, na prática a gente precisava apenas de uma vitória. Mas o Brasil, como você muito bem disse, perdeu seus 3 jogos, perdeu para a Austrália, perdeu para a Sérvia e, por último, perdeu para a Alemanha. Ficou fora mais uma vez dos Jogos Olímpicos, é a segunda edição seguida das Olimpíadas que o basquete feminino fica fora. A última vez que jogamos foi em 2016, quando fomos sede aqui no Rio de Janeiro. Até um fato interessante, né? Porque a gente falava, né, de Brasil enfrentar a Austrália, a Sérvia e a Alemanha. Sérvia e a Alemanha sendo, na teoria, jogos mais acessíveis para o Brasil. Mas eu confesso a você que das 3 partidas, aquela que assistindo, eu tive mais a confiança assim, de que o Brasil ia vencer, foi contra a Austrália, né? Pela possibilidade, pela proximidade justamente do placar baixo, né? 60-55. Mas isso até denota um pouco de como foram os outros jogos. Principalmente a segunda partida, a derrota para a Sérvia, da maneira como foi. Lógico que teve um início muito bom do Brasil, mas a sequência da equipe foi muito ruim. Depois a gente vai entrar alguns detalhes, né, das dificuldades do Brasil. Eu tenho até um ponto crucial para falar. E contra a Alemanha a gente já entrava com 7 pontos contra, né? E aí já começou levando uma lambada, né? E aí já ia ser muito complicado. Mas eu confesso que contra a Austrália foi o momento em que eu estive mais confiante. Depois disso foi só por água abaixo. Concordo com você, Fábio. E o Brasil não jogou mal. O Brasil conseguiu segurar os ataques adversários mesmo com nomes estreladíssimos. É claro, teve a Simone Anderson, a gente vai falar mais um pouquinho disso, da Sérvia fazendo 30 pontos, mas de maneira geral, o Brasil segurou uma Austrália a 60 pontos, segurou uma Sérvia a 72, uma Alemanha a 73. As principais questões brasileiras, a meu ver, foram justamente de consistência ofensiva e profundidade de elenco. O Brasil, por vezes, escolhia mal seus ataques, o Brasil, por vezes, se afobava, tanto quando precisava de um resultado, de uma cesta específica, como também em situações que era só administrar, sabe? E trocar uma bola aqui, uma bola ali, deixar o tempo passar. Faltou um pouco disso para o Brasil ao longo de todo esse pré-olímpico. Eu concordo com você que contra a Austrália, ali em determinado momento, pareceu que podia dar certo. Contra a Alemanha também, tá? Eu adiciono o jogo contra a Alemanha porque, faltando 4 minutos, vencemos por 3 pontos. Então, estávamos muito melhor na partida, né? Então, foram os 2 melhores momentos do Brasil nesse pré-olímpico. Contra a Sérvia, o jogo desandou muito rápido e logo
por mais que o Brasil não deixasse a Sérvia desgarrar, tava muito nítido que era a Sérvia que estava mandando no jogo, falando de maneira geral, né? Eu acho que são essas as principais impressões. Chute de 3 pontos do perímetro, horrível. Horrível e num volume muito alto. Guanais. Né? Contra a Austrália, chutamos 7 de 19, 36%, que não é um número ruim, tanto é que foi um dos nossos melhores jogos, mas contra a Sérvia nós chutamos 6 de 31, 19%, isso matou a gente. E no jogo contra a Alemanha, nós fizemos 6 de 28, 21% também, outro aproveitamento horrível do perímetro, então aí também não tem muito como defender, né? Não tem muito o que fazer. E até para complementar isso, Guanais, era até um dos pontos que eu ia citar, a gente até falava nos outros programas, sobre justamente os pontos fortes do Brasil, sendo justamente as jogadoras de garrafão. Damires, Stephanie, Camila, tanto Camila como Damires foram os grandes nomes da seleção, assim, nomes mais consistentes, digamos. Tiveram seus volumes, claro, mas esse excesso de bola de 3 pontos também tira um pouco da potencialidade dessas atletas, até mesmo de uma maior variação de jogo, né? Isso que você falou, né, de profundidade de elenco foi muito sentido, assim, né? Não deu para o Brasil confiar nem numa Isabela Ramona, nem numa Vitória, né? Uma jogadora para vir do banco e ser decisiva, né? Mudar um pouco as características da equipe, buscar um pouco mais uma individualidade, por exemplo. Por exemplo, o Brasil foi o time que teve maior média de assistências das 4 equipes, né, desse pré-olímpico. É até curioso isso. Mas essa questão de variar um pouco mais o jogo deixou a equipe brasileira um pouco mais manjada para as outras adversárias também. É lógico que a Damires e a Camila foram muito importantes, mas faltou mais aí de um jogo diferente, né, para o Brasil superar tanto Sérvia como a Alemanha, como a Austrália também, embora tenha feito um bom jogo. Com certeza, e eu reitero, o Brasil defensivamente teve tudo isso. Né? O Brasil defensivamente se adaptou às adversárias. O Brasil, quando precisava, marcava zona, marcava pressão, colocava uma... Você citou a Ramona, ofensivamente ela não foi bem, é verdade, mas defensivamente ela foi gigantesca. Ela foi muito bem na defesa, quando precisava elevar um pouco a estatura, um pouco a energia do time também. Mas, de fato, quando o Brasil atacava, ou forçava a bola de 3, ou forçava a bola embaixo do garrafão. Quase nunca era muito natural. Se você for pegar os principais lances, os highlights do Brasil nessa competição, inclusive até os que a FIBA postou, vamos considerar os que a FIBA postou, para além dos da CBB, né, os da FIBA postam o que ela considera como o melhor das 4 seleções, é tudo a Camila na força. É tudo a Camila na força, é incrível. E faltou para o Brasil, eu acho, que trabalhar a criação de mismatches para justamente pôr em prática essa vantagem física, essa vantagem de estatura que o Brasil tinha. E quando isso não acontecia e você jogava a bola lá dentro e juntava 2, 3, às vezes 4 marcadoras, como aconteceu hoje contra a Alemanha, contra as grandonas do Brasil, faltava a leitura de ter esse passe de dentro para fora, faltou a variação para que se criasse algum tipo de jogada quando o plano A não funcionasse, sabe? Ao invés de chutar para 3 de qualquer maneira, acho que faltou um pouco de repertório nesse sentido também. Eu concordo com você inteiramente nesse ponto. Vamos começar com o duelo contra a Austrália, que teve o ápice, principalmente o Brasil voltando, né, para o segundo tempo muito forte, limitando inclusive a Austrália, né, a pontuação da Austrália ao longo de toda a partida. Em nenhum quarto a Austrália fez mais do que 19 pontos, né, foi o máximo da Austrália. Acho que foi o jogo que a equipe teve o melhor trabalho defensivo, conseguiu fazer um trabalho também com menos faltas. Depois a gente vê nos outros jogos que a equipe acabou cometendo mais faltas, mas conseguiu limitar a Austrália e até por isso chegou na reta final com a possibilidade da vitória, até acontecer, né, aquele fatídico lance lá, Guanais, da bola de 3 que não foi, e a mesa acabou dando 3 e não voltou atrás, né? Exatamente, a Austrália começou muito bem, principalmente com a pivô do Seattle Storm, a Izzy McBaber, e ela fez 29 pontos nesse jogo, ela foi praticamente imparável dentro do garrafão, foi a única jogadora de garrafão que conseguiu criar problemas para as grandonas brasileiras, ela foi de fato muito bem, mas as outras o Brasil conseguiu conter.
Tudo bem, a Becky Allen fez 20 pontos, mas a Samantha Whitcomb foi muito mal. A gente limitou muito o jogo dela. A Lauren Jackson, nos poucos minutos que teve também. Então o Brasil conseguiu realmente atuar muito bem nesse sentido. A Kayla George também foi bem limitada, principalmente no segundo tempo, como você disse. Esse lance foi o seguinte, foi um ataque da Austrália, para quem não viu o replay, foi um ataque da Austrália que elas infiltraram e fizeram um chute de média distância. Assim, uma bola de 2 pontos não é que foi próxima da linha de 3, não é que era uma dúvida facilmente esclarecida, não. Foi uma bola de meia distância, vários passos à frente da linha. E por algum motivo a mesa deu 3 pontos ao invés de 2. E confirmada como bola de 2 pela arbitragem, inclusive, né? O sinalização de 2 pontos. A arbitragem fez o gestual da bola de 2, a mesa deu 3. Meio que ficou por isso mesmo na hora. Teve um protestozinho ali, mas o jogo estava muito parelho na reta final, e o jogo seguiu, e a Austrália acabou vencendo depois o Brasil por uma diferença de 5 pontos, mas considerando que até o último minuto estava em uma posse, né, a diferença. Então esse 1 ponto faria uma diferença no andamento da partida, na estratégia de que tipo de arremesso tentar, de que tipo... E tanto para o Brasil quanto para a própria Austrália. E não foi revertido esse ponto extra, né, que foi dado para a Austrália. Na reta final da partida, o Banco Brasileiro, a comissão, foi protestar junto à mesa de arbitragem. Foram informados de que o protesto devia ser feito tanto com a comissão quanto com a capitã do time, que era a Érica, que nesse momento já tinha entrado para o vestiário. Foram buscar a Érica, quando voltaram, segundo relatos da imprensa que lá estava e da própria CBB, a delegada da partida tinha desaparecido. Uma costa-riquenha tinha sumido. Ela simplesmente não esperou a Érica voltar, foi embora, e o Brasil não teve como protestar, porque precisava ali da chefe da mesa, da delegada da partida, que, segundo a versão brasileira, desapareceu. Tá? Não vimos o contraditório, não vimos os relatos de quem estava fora, a imprensa, né? Nós, infelizmente, não pudemos ir até Belém, e ficamos, então, com a versão da CBB. De qualquer maneira, estando correto ou não esse sumiço pós-jogo, dentro dos 40 minutos, é uma situação inaceitável, é um ponto que fez falta para o Brasil e que mudaria o andamento da partida, com certeza. Então, faltava 5:41 para o final do jogo, a Becky Allen fez a bola, o que deixaria uma vantagem curta até, né, para o Brasil no lance seguinte poder até passar à frente novamente, deixou o jogo de outra maneira, né? E aí depois a Austrália, assim, fim de jogo, ainda mais jogo tenso como um pré-olímpico, qualquer detalhe muda a cara, né, da partida. E aí um erro crasso da mesa acabou atrapalhando muito o desempenho do Brasil. E aí no finalzinho a Austrália conseguiu ainda ampliar. Lógico que teve na reta final ali o Brasil também exagerou em alguns lances, mas assim... Não, mas é só levar em conta, Fábio, que olha, faltava 26 segundos para acabar o jogo, o Brasil teve a posse, faltava 26 segundos, a diferença estava em 3 e deveria estar em 2. Bola de 2, né? Olha só como você muda a mentalidade, a tranquilidade, a estratégia para um lance desse, sabendo que você não precisa necessariamente de um chute de 3 pontos. Olha só como a Austrália precisaria se preocupar também com o garrafão e não apenas em fechar o perímetro. Uhum. Muda, claro, não estou dizendo que o Brasil acertaria, podia muito bem a mesa marcar corretamente 2 pontos para a Austrália e chegar na reta final, a Austrália ganhando por 10. Tá? Não é esse o ponto, mas a gente não sabe, a gente nunca vai saber. Sim. E foi um erro crasso, porque foi, gente, sem brincadeira, foi quase no garrafão. Não é que foi uma confusão, uma marcação duvidosa. Foi, de fato, uma marcação que não sei se alguém esbarrou um botão, o que aconteceu, e não voltaram atrás, simplesmente. Aliás, como a gente vê a arbitragem, própria pessoal da mesa da FIBA, o pessoal é complicado, né? Todo jogo teve algum lance polêmico, algum momento de arbitragem ruim também, né? De arbitragem perdida, enfim. Aí então o Brasil perdeu para a Austrália, mas mostrou, né, um potencial, assim, né, para vencer as outras equipes. E essa confiança, o torcedor, né, levava junto para a segunda partida contra a Sérvia, que vinha de derrota para a Alemanha. O Brasil começou muito bem, foi avassalador no início, mas não teve a sequência necessária, né, Guanais? Aí veio uma recuperação da Sérvia, sendo comandada pela Ivonne Anderson, que a gente falou bastante dela
né, ao longo das últimas semanas, anotando 30 pontos. A Dragana Stankovic veio bem do banco também. E o Brasil não acompanhou, né? A Sérvia foi abrindo vantagem, o Brasil até tentava reduzir, mas ficava aquela coisa, né? 5 pontos atrás. Aí o Brasil reduzia, a Sérvia voltava a abrir 10, né? O Brasil reduzia para 5, a Sérvia voltava a abrir. E foi assim até o final, né? A Sérvia conseguiu administrar essa abertura aí com essa armadora que joga muita bola, né, e segurando bem o Brasil, que aí, nesse jogo, eu acho que o nervosismo e a necessidade de vitória pesou muito, né, as tentativas de bola de 3 em excesso, eu acho que mostra muito isso. Com certeza, foi justamente essa a sensação que eu tive assistindo aos dois jogos. Contra a Austrália, ao final, eu terminei justamente com a ideia de que era possível vencer um dos outros dois jogos. Contra a Sérvia, eu terminei o primeiro período, que foi o período que o Brasil foi avassalador, inclusive eu tuitei isso, assim que acabou o primeiro período. Eu coloquei, não fiquei com uma boa impressão. Porque a partir do momento que a Sérvia equilibrou o jogo, o Brasil desapareceu. A Ivonne Anderson fez 30 pontos, pegou 8 rebotes, e assim, foi perfeita, acertou todos os lances livres. Isso foi uma questão durante o jogo também, né? O Brasil foi errando muito lance livre ao longo da partida. A Sérvia só foi errar nos minutos finais, quando a vantagem já estava construída, e 31 bola de 3 pontos, assim, acertando apenas 6, é algo indefensável, é algo inexplicável, e realmente não dava para entender assistindo o jogo o porquê que se optava tantas e tantas vezes por chutes assim, e chutes, Fábio, muitas vezes contestados, chutes longes, chutes airball, com tempo de ataque. Com tempo de ataque, então assim, não é nem que era o último recurso às vezes, de fato, às vezes com 7, 8 segundos de posse já se chutava de 3 antes de tentar construir alguma coisa melhor. Realmente foi um jogo muito esquisito contra a Sérvia. E aí, o que aconteceu contra a Sérvia? A gente estava naquela disputa, na tentativa ainda de aproximar, e quando faltava ali cerca de 30 segundos, o Brasil perdia por 4, fez faltas muito estranhas, o Brasil desandou na marcação quando faltavam 30 segundos, a diferença estava em 4 pontos, a gente já sabia que não ia conseguir vencer, fizemos uma falta muito esquisita, que a Sérvia converteu os lances livres e deixou a diferença em 7. Isso fez com que precisássemos de um saldo contra a Alemanha. Porque se o Brasil, pela combinação de resultados, tivesse perdido para a Sérvia por 3 ou 4 pontos, a gente precisaria de uma vitória simples ou de uma vitória por 2 pontos até contra a Alemanha para conseguir a classificação. Como desandou nos segundos finais e a Sérvia conseguiu uma vantagem maior, precisávamos nós vencer a Alemanha por 7 ou 8 pontos, de acordo com uma pontuação específica lá do placar do jogo. E aí a ladeira já era muito grande, né? O Brasil estaria jogando na subida. O Brasil entrou na última partida contra a Alemanha com 7 atrás, digamos já, né? Precisando correr atrás já desses 7 pontos. E aí começou a partida contra a Alemanha, também, a meu ver, no nervosismo. E começou com a Alemanha anotando já sequência de... Foi 9 pontos, né? 11 a 0. 11 com 7, 18. Aí, 19, né? 19. Até então a gente precisava de 8, né? Na prática a gente saiu perdendo de 19 a 0. E aí é aquela coisa de subir a ladeira. Aí fica mais difícil ainda, o Brasil ainda conseguiu se recuperar ao longo da partida, principalmente aí com a presença da Camila, com a Damires, a própria Tainá Paixão fez o seu melhor jogo ofensivamente falando, mas assim, Guanais, ao longo do jogo, o Brasil chegou a passar à frente e tal, teve a sequência que por pouco, né, não chegou aos seus 7 pontos de diferença, 8 pontos de diferença para vencer. Mas ao longo da partida ficava notório que o time tinha muita dificuldade para parar sem falta, o time da Alemanha. Camila saiu com a quinta falta, né? Depois você viu o lance lá com a Satu Sabali. Mas você vê, Débora fez 4 faltas, Damires 4 faltas, a Érica, a Tainá Paixão, a Sassá, todas cometeram 4 faltas. O time teve muita dificuldade para parar, principalmente as tentativas de infiltração, as bolas lá embaixo. Tinha um pouco também da arbitragem, né? Que qualquer toque nessa Satu Sabali era falta, só porque ela estava com o ombro machucado, mas uma situação que o Brasil teve muita dificuldade defensivamente para segurar, né? E acho que isso atrapalhou, principalmente na reta final, com os lances livres ali, e aí vem também o nervosismo, que é um outro ponto
né, que a gente precisa falar, é do Brasil necessitando aí tirar já a pontuação antes do jogo, aí depois chegou na reta final, tava à frente, mas não tava, né? Precisava chegar a 8. Então, o cenário ficou de muito nervosismo para o Brasil, até isso desembocou, né, na situação da Camila, saiu chorando, inclusive, né, do jogo. Foi um jogo que o emocional também, né, acabou pesando. Não, com toda certeza o emocional acabou pesando, e eu, inclusive, vou fazer uma citação aqui do jornalista Guilherme Tadeu, do Café Belgrado, que acabou de tuitar que, apesar das boas atuações do Brasil, de ter feito frente a 3 equipes que estão, inclusive, à frente da seleção brasileira no ranking da FIBA, em 3 jogos, né, a comissão técnica acabou deixando passar um placar errado contra a Austrália, um descontrole de saldo de cestas contra a Sérvia, e não conseguiu formular um plano para forçar uma prorrogação no jogo de hoje, né, de hoje domingo, contra a Alemanha. Porque a partir do momento que a gente faltava pouco tempo, né, a gente não conseguiria chegar na diferença necessária, força uma prorrogação e ganha mais 5 minutos. Sim. Né, e o Brasil, em momento algum, chegou perto de conseguir tentar fazer isso. Realmente faltou um pouco desse extra tática, seja emocional, seja organizacional, faltou um pouco realmente do Brasil. A arbitragem, de fato, eu concordo que foi ruim, e foi ruim em todos os jogos para os dois lados. Contra a Sérvia, e eu também até deixei isso registrado nas redes sociais, o Brasil bateu na Sérvia e não foi marcado. Foi uma enormidade, velho. A gente, todo arremesso delas era tapa no braço. Todo arremesso delas a gente dava tapa na mão. A Érica entrou para fazer jogo físico. E muita coisa não foi marcada também contra o próprio Brasil. Então foi ruim para todos os lados. E realmente não foi um grande espetáculo em Belém. Eu acho que agora a gente pode recolher os cacos, né? O ciclo acabou. Né, até o final de 2024, começo de 2025, o ciclo do basquete feminino vai estar suspenso, pensando já, né, Fábio, em 2026. Em 2026? 2028, perdão. Isso. Mas antes, né, até tem os impactos imediatos. Eu acho que a gente pode até citar um pouquinho, ou se você tiver mais alguma coisa para falar sobre os jogos, sobre essa geração, fique à vontade. É um ponto que a gente tem que destacar, né? Porque a gente sempre fala aqui, né, das conquistas do basquete feminino a nível continental, né? Campeão pan-americano, campeão sul-americano, as rainhas da América e tudo mais. Só que quando você chega numa competição desse nível, ou Copa do Mundo, ou pré-olímpico, você vê o choque de realidade, né? Que o Brasil pode ser dominante no seu quintal aqui, né? Mas a nível global é um outro cenário. É claro que o Brasil mostrou ter condições para encarar essas equipes, mas no frigir dos ovos, ali nos momentos decisivos, acabou pecando, acabou cometendo erros que custaram caro, né? E nesses detalhes é que o Brasil mostra que está distante ainda, né, das principais seleções aí do basquete mundial. Não falo nem de Estados Unidos, nem mesmo da Austrália, que tá ali, né, na parte de cima, mas de uma Alemanha que já tá crescendo, já tem um projeto sendo desenvolvido, né, da Sérvia, enfim. Não, eu concordo com você, e é um resultado desastroso para o Brasil. Para além de ficar mais uma vez fora de uma grande competição, né, vale lembrar que o Brasil não jogou o Mundial Feminino, os 2 últimos Mundiais Femininos, em 2018 na Espanha e em 2022 na Austrália. O Brasil não se classificou. O Brasil não se classificou para Tóquio e agora não se classificou para Paris. É a primeira vez na história que a seleção feminina de basquete, desde que começou a jogar os Jogos Olímpicos, fica fora de 2 edições seguidas. Tá? O Brasil não disputou. O basquete feminino entrou na Olimpíada em 1976. O Brasil entrou em 92, começou a jogar em 92 em Barcelona. De lá até o Rio de Janeiro, em 2016, o Brasil jogou todas as edições. Barcelona, Atlanta, Sydney, Atenas, Pequim, Londres e Rio. E ficou fora 2 vezes seguidas. Isso é ruim porque tem várias outras implicações. A nível nacional, o Brasil
pede verba do Comitê Olímpico Brasileiro. O Comitê Olímpico Brasileiro, a gente já explicou isso aqui em outras oportunidades, tanto na época de locomotiva esportiva também, mas sempre existe uma confusão muito grande de como funciona e é sempre bom a gente repetir. O Comitê Olímpico Brasileiro tem uma verba para distribuir entre todas as confederações. Então vamos lá, o Comitê Olímpico Brasileiro tem R$100 para distribuir entre todas as confederações, entre basquete, vôlei, handebol, futebol, blá blá blá. Como que o comitê ele escolhe, ele classifica essa distribuição? Porque ela não é igualitária. O comitê elabora um ranking, uma lista composta por inúmeros itens, que cada item tem um peso que vai compor a classificação final das confederações. Então, por exemplo, uma boa participação no principal campeonato mundial de sua modalidade te dá um número X de pontos. Um título num torneio de base vai dar um número X de pontos. Participação em Olimpíada, outro tanto. Participação em Pan-Americano, mais uma pontuação. No final do ano, você pega todas as confederações, soma a pontuação de todas elas e chega lá no judô. Fala, judô, somando tudo, as confederações fizeram 5.000 pontos. Desses 5.000 pontos, quantos foram do judô? Aí o judô vira e fala, desses 5.000 pontos, 1.000 foram da Confederação Brasileira de Judô. 1.000, 20%, então 20% da minha verba é do judô. Vôlei, quanto você fez? Eu fiz 10% de tudo que as confederações fizeram veio do vôlei. Então aqui, 10% da verba é sua. Linhas gerais é isso. Não participando de Olimpíada, principalmente num ano olímpico, o Brasil cai muito. Tá? Então, é menos arrecadação direta, é menos interesse de patrocínio, é menos exposição, é menos visibilidade para a grande massa que acompanha certas modalidades, esportes. Ainda mais um ano que não teremos futebol masculino do Brasil nos Jogos Olímpicos, né? E tem ainda mais essa visibilidade. Também. E, em última instância, você prejudica também um pouco de exposição que Liga de Basquete Feminino poderia gerar, né? A Liga de Basquete Feminino, que falamos em edições anteriores, vai começar agora, dia 1º de março, com um número recorde de participantes e várias atletas convocadas. Poderia se fazer muito bem um marketing em cima disso, de olha só, as jogadoras que conseguiram a classificação para Paris atuam aqui e não sei o quê. Você perde interesse, novamente, do grande público, da massa. Em última análise, Fábio, perde-se a chance de construir ídolos, né? Por isso que até nesse ponto eu não discordo tanto daquele debate de semanas atrás. Isso. Como, ainda mais num país como o Brasil, que se vangloria tanto o resultado, perde-se uma oportunidade muito grande. Numa instância diferente, ainda mais pro lado político, essa falta de resultados da seleção pode afetar a disputa entre Confederação Brasileira de Basquete e Liga Nacional de Basquete nos próximos meses. Tá claro que o masculino acaba sendo a principal janela, a principal vitrine disso tudo, porque estamos falando de NBB, né, e aí é apenas masculino, não há uma briga, por enquanto, com a LBF, mas bons resultados de seleções dariam uma moral e um peso muito grande para a CBB, né, conseguir o que aspira nos próximos meses. Agora, resultados falhos tiram esse trunfo e pode muito bem impactar essa briga. Só para encerrar sobre o assunto seleção brasileira e tudo mais, o torneio pré-olímpico, fica de uma visão positiva, pelo menos, Guanais, a presença do público no Mangueirinho, lá em Belém. Deu um show, né, nos 3 dias, presença total, intensa, torcedor acompanhando. Para mim não é surpresa, porque até o cenário do basquete no Pará tem Remo e Paysandu. Isso dá uma característica interessante por lá, né? O campeonato tem esse nível de competitividade, até por conta desses dois times aí que vêm do futebol. Então, há certo acompanhamento ali, né? Há certo público e que abraçou a seleção aí, porque a gente está mais acostumado a ver esse público dessa maneira em outras modalidades, principalmente o vôlei, mas o ginásio grande conseguiu ter um ótimo público nas 3 partidas, apoiando a seleção brasileira em 3 dias. De fato, existe essa tradição na capital paraense, como você mesmo disse. O ingresso estava barato, né? O ingresso era 10 e 20 reais. Jogos em final de semana / feriado também ajudaram, em bons horários.
E tem toda a questão política também, né? A CBB fez muita força para que isso acontecesse, até porque, vamos relembrar, o pré-olímpico foi para Belém não por acaso. Belém é o reduto do Gui Peixoto. O Gui Peixoto tá de lá, o que é o presidente da Confederação Brasileira. Sim. Não é a primeira vez que ele leva competições de seleções para Belém. Ele já levou Copa América Sub-17, se não me engano. E ele sempre faz muita questão de mostrar isso, de fazer valer a força do Pará, de Belém. Eu imagino também que seria um fator político extremamente forte, uma classificação para os Jogos Olímpicos vindo na cidade do presidente. Então tinha todo esse simbolismo também, que eu reitero, não aconteceu, e é uma carta na manga que eu imagino que a CBB contasse muito para os próximos meses, para além da verba e tudo mais. Mas, para além disso, pensando apenas em quem foi lá curtir um basquete, apoiar a seleção, dão de parabéns, tirando, claro, o movimento verde-amarelo, que... Tem que acabar o movimento! Eu precisaria de um podcast para falar disso. Para confirmar, as seleções classificadas, então, para os Jogos Olímpicos, Guanais? Já tínhamos, né? A França, sede, e Estados Unidos, campeão da Copa. Uhum. No pré-olímpico da China, passaram China e Porto Rico. No pré-olímpico da Bélgica, passaram Bélgica e Nigéria. No pré-olímpico do Brasil, passaram Austrália, Alemanha e Sérvia. E no pré-olímpico da Hungria, passaram Japão, Espanha e Canadá. Repassando, França e Estados Unidos, já classificadas, e via pré-olímpico, China, Porto Rico, Bélgica, Nigéria, Austrália, Alemanha, Sérvia, Japão, Espanha e Canadá. Era isso, então, o nosso samba atravessado desse início de podcast. Vamos falar daqui pra frente, eu acho que cabe ainda a discussão sobre a seleção feminina, né? Porque a gente tá em 2024, mas o ciclo agora já vira a chave para Los Angeles 2028, e em 2028, eu não vou nem contar a Érica, tá? Em 2028, teremos Ramona com 34 anos, Damires com 35, Débora e Tainá Paixão com 36. Essa seleção brasileira, eu acho que ela tem um potencial muito grande, principalmente na dupla Camila Cardoso e Stephanie Soares. A Stephanie tem 23 anos e a Camila tem 22. Então elas estavam nas primeiras grandes experiências profissionais delas com a seleção neste ciclo, não apenas nesse pré-olímpico. Elas estarão numa idade ótima, pensando em 26, em 28. Elas estarão ali com 26, 27 anos, que é teoricamente o auge físico e técnico de praticamente qualquer atleta. Mas o restante da seleção vai estar um pouco mais envelhecido. Então a próxima comissão que assumir, e eu digo próxima comissão que assumir porque existe a possibilidade real do José Neto deixar o comando técnico da seleção, né? Ele que já está há 2 ciclos, já um papo que já vinha de antes e agora deve ganhar ainda mais força. Quem assumir vai ter que ter uma decisão muito dura, uma escolha muito dura já no ano que vem, que é tentar uma renovação em torno das 2 pivôs e descartar todas essas atletas que eu citei, Damires, Débora, Ramona, Tainá, que ainda estarão ali com seus 33, 34 anos durante boa parte do ciclo, ainda em boa fase, ou assumir desde já que a gente vai fazer um last dance de todas essas jogadoras numa última tentativa com uma seleção mais envelhecida para as Olimpíadas dos Estados Unidos. É uma escolha difícil. Uma escolha difícil que eu acho que é até complicado a gente dar um parecer agora. Precisaria de uma análise muito grande do que vem vindo, de quem substituiriam essas jogadoras. Mas é algo que não dá para deixar para pensar na próxima Copa do Mundo ou para o próximo pré-olímpico, né? É algo que já tem que ser pensado já. E até pegando 3 nomes que a gente falou ao longo dessas últimas semanas que não foram convocadas, também já vão estar acima dos 30. A Tainá Silva que eu falei, ela está com 28, com mais 4 anos está com 32. Isa Sangalli também. A Aline tá com 26, vai estar com 30 no caso. Mas aí a gente já fala de uma seleção envelhecida. Problema de renovação da seleção. Vai ser um trabalho a ser realizado, né? Já deve estar sendo, né? Mais do que isso, né? Um trabalho que precisa estar constantemente sendo realizado. E que é sempre um desafio, né? Para promover uma renovação à altura das atletas. Mas eu acho que, de fato,
Camila e Stephanie são nomes fundamentais aí nessa processo, agora pensando em Londres. Londres não, né? Em Los Angeles. O problema é esse, né, Guanais? Não sabe nem qual vai ser a comissão técnica, então é algo que precisa ser definido quanto antes. Não, claro, mas assim, cabeça fria agora, recolhe os cacos, que se pense nisso com calma e com muito carinho, porque não será uma tarefa fácil também. O trabalho de José Neto e sua comissão foi muito bem feito, foi muito bem pensado, deu uma reestruturação para a seleção de basquete brasileiro feminino, sim, que estávamos precisando demais. Isso há de ser dito. Se esta foi de fato a sua última participação, não terminou bem, é verdade, mas todo o trabalho, todos os ciclos foram muito bem feitos. A competitividade e a renovação que resultou nessas atletas que hoje têm seus 31 anos foi feita da maneira correta, foi feita dentro das possibilidades, tá? Isso não há o que se questionar, os resultados não vieram, é verdade, mas a estrutura estava muito escassa também. E a estrutura eu acho que está um pouco melhor colocada para quem vier depois. Numa análise muito próxima ao jogo da eliminação, pensando com poucas horas para matutar sobre isso, eu acho que uma sucessão do José Neto pelo João Camargo, bem natural, manteria a mesma linha, mesma comissão, mesmo trabalho, né? Ele era auxiliar do Zé Neto. Ele vem fazendo um trabalho muito bom aqui no basquete feminino, então eu acho que é uma boa possibilidade. Mas vamos ver como que se ele vai topar, se a confederação vai estender esse convite. E claro, se o Zé Neto vai realmente, tudo indica que sim, mas se ele vai realmente deixar o comando da seleção brasileira feminina. Muito bem, encerramos esse assunto, Guanais. Por enquanto, né? Eu acho que sim. Eu vou até pegar uma água, porque falamos, hein? Rapaz, como falamos. E aí, Guanais, a gente dá sequência no programa, já começa, né, a troca de ala, né, no nosso carnaval. Vamos falar de outro assunto que está nos sortidos, mas que está sempre aparecendo, que é Iago Matheus e Gui Santos, né, os dois brasileiros que estão muito bem aí se apresentando, cada qual no seu local, né, o Iago na Euroliga principalmente, né, mas também ali na Liga Adriática pela Estrela Vermelha, e o Gui Santos também ganhando algum destaque na NBA. Com certeza, Fábio, até já pensando, né, no pré-olímpico masculino, vamos sofrer mais um pouco, né, que será em julho, mas vamos lá. O Iago, nesta semana, na partida entre Estrela Vermelha da Sérvia, que é a sua equipe, e os Žalgiris da Lituânia, que é uma equipe hiper tradicional na Europa, o Iago fez 21 pontos e 14 assistências, Fábio. O Estrela Vermelha perdeu, tá? Pra variar. O Estrela Vermelha perdeu. O time não tá numa boa fase, mas o Iago está. E ele tá aproveitando que ele tá tendo toda essa minutagem, e esse número de 14 assistências dele é um recorde de um brasileiro na Euroliga. Ele bateu a marca que era do Marcelinho Huertas, quando jogava pelo Barcelona. Ou seja, o Iago, que nas semanas anteriores empatou o recorde de pontuação brasileira, que era do Thiago Splitter, agora ele ultrapassa o recorde de assistências. Tá bem o monstrinho pro seu primeiro ano, né? Pois é, só pra corrigir aqui, o Marcelinho Huerta jogava no Carra Laboral, temporada 2010-11, que foi obtido 13 assistências contra quem? Os Žalgiris Kaunas. Então, é um time que está acostumado a sofrer assistências aí de brasileiros, mas de fato o Iago aparecendo muito bem na Euroliga e na NBA, Guanais. Na NBA temos o Gui Santos, né? Porque se na semana passada tínhamos falado da atuação dele que bateu recordes pessoais, desta vez os recordes já viraram fumaça. Porque contra o Indiana Pacers, na última sexta-feira, na última quinta-feira, o Gui Santos jogou, veja só, Fábio, por 21 minutos. Foi o jogo na NBA que ele mais esteve em quadra, fez 13 pontos, pegou 8 rebotes, deu uma assistência, jogou demais. Foi muito elogiado pelos companheiros e pelo treinador ao final do jogo. Foi peça fundamental na vitória do Golden State contra o Indiana Pacers, e ele não jogou os 20 minutos finais, quando
a situação estava decidida. Não, ele jogou desde o primeiro quarto, foi entrando ao longo do jogo. E naquele esquema que a gente já tinha falado. Claro, a primeira opção ofensiva nunca vai ser ele, no time do Curry, Klay Thompson, nunca vai ser. Mas ele se destaca e ele está fazendo sua vida na NBA como? Na correria, na pressão, nos hustles, né, que são os lances de força, como são chamados na NBA, de interceptar a bola, de desviar passe, de fechar a linha de passe, de cortar marcação, de fazer parede, bloqueio indireto no ataque, em todos esse tipo de coisa que não são até tão bem medidos nas estatísticas, mas nesse jogo, acompanhado da minutagem, ainda vieram os pontos, né? Ele conseguiu realmente se destacar muito bem, tá galgando o seu espaço. Claro, repito, é motivo para a gente ficar contente, é motivo para a gente ficar, de certa forma, empolgado, mas o papel dele dentro da equipe ainda é pequeno, tanto é que no jogo seguinte, foi uma partida contra um adversário direto, né, o Phoenix Suns, e que foi pau a pau até o último minuto, Gui Santos nem entrou, ele não teve minutagem. Então, assim, é com calma, é aos poucos, aproveitando todo esse espaço que tem. E o que a gente comemora o Gui Santos está conseguindo, ele está sempre que entrando, sempre que o Steve Kerr dá a chance para ele, ele entra muito bem. E isso é, de fato, animador. Todos já são 11 jogos disputados, uma média de 9, quase 10 minutos em quadra. Tem toda essa questão de... depende do jogo, ele acaba entrando. Mas é isso, né? Ganhando confiança ali para seguir, né, dentro da NBA, seguir desenvolvendo, atleta com 21 anos, e a gente sabe, né, que na NBA, principalmente os atletas que vêm do basquete universitário, vêm com mais ou menos com essa idade, né, Guanais, 21, 22, que já estão encerrando ali o seu turno no universitário. É um caminho diferente que ele fez, né, e eu acho que completamente natural nesse processo de desenvolvimento na NBA. E os jogadores que vêm do universitário, eles vêm mais bem vistos do que atletas já tem um scout desenvolvido bem maior. Vem mais bem vistos do que jogadores que vêm da Europa, que dirá jogadores que vêm da América do Sul. Né? Então, porque o Gui Santos foi direto. O Gui Santos não teve passagem por Austrália ou por Europa. Ele teve passagem por D-League, mas depois de ser draftado, né? Já num plano do próprio Golden State. Então é isso. E tem também toda a questão de troca de ciclos no Golden State, né? Por exemplo, Klay Thompson já não consegue mais ser regular o suficiente para as aspirações do Golden State. E num desses jogos que o Gui Santos foi muito bem, ele fechou o jogo no lugar do Klay Thompson. E no pós-jogo, o Klay Thompson reclamou. O Klay Thompson falou, não, os meninos jogaram muito bem, realmente, e tal, mas é um saco não fechar o jogo. Então, assim, ainda teve a cobrança de uma lenda do time para essa lenda estar em quadra nos últimos minutos. Então tem toda essa vaidade, toda essa questão que o Gui Santos é muito jovem, tem que ter paciência. Como eu disse, tudo está indicando coisas boas para ele. Ainda mais levando em conta que o próprio time falou que ele tinha um plano de médio prazo para o Gui Santos, coisa de 2, 3 temporadas. Ele está entrando e sendo efetivo já. Então eu acho que assim, ficar um jogo de fora, ter uma minutagem baixa eventualmente, é o de menos. Ele deve disputar playoff ou pelo menos play-in, então vai ganhando experiência, vai mostrando que pode fazer parte dessa renovação que inevitavelmente vai acontecer em 1 ou 2 anos no Golden State. Ou em outro time, tem essa possibilidade também. Claro, pode ser dá que ele chama atenção e tal. Se mostra para outros lugares. É que pensando agora, falando agora, pensando em Golden State, mas por que não, né? E Guanais, dando sequência aqui, vamos falar de Champions League Américas, porque a gente teve a confirmação, né, da classificação. Franca já estava garantido, né? Mas o Flamengo conseguiu a sua classificação. Vamos falar desses dois primeiros, porque tem um outro cenário que está aberto ainda do São Paulo. Exatamente, Fábio. Começando rapidamente pelo Franca, já estava garantido. Conseguiu ali uma vitória na Argentina, né? Perdeu um jogo para o Obras, que foi o jogo que garantiu o Obras também classificado. Por um ponto, hein? Por um ponto. E depois ganhou da Universidade de Concepción, passou em primeiro, 5 vitórias, 1 derrota. Tranquilo, Franca, assim como prevíamos que seria, né? Parabéns ao time francano, força aí na próxima fase. Flamengo estava um pouco mais embolado a situação do seu grupo, mas conseguiu 2 vitórias na Argentina contra o Boca, dono da casa, e contra o Hebraica Maccabi. E com isso, o Boca Juniors já está eliminado. Então é Flamengo e Hebraica Maccabi na próxima fase.
né? O Flamengo também fez 5 vitórias e 1 derrota, assim como o Franca, mas chegou um pouco mais pressionado, né? O Franca chegou com 4-0 e o Flamengo chegou com 3-1 nessa última perna, então as possibilidades eram um pouco diferentes para o Flamengo. Também parabéns à equipe, aos rubro-negros, muita força na próxima fase também. O grupo A, Fábio, que é aquele que não tem brasileiros, terminou com Halcones de Xalapa, do México, em primeiro, com 4 vitórias e 2 derrotas. O Real Estelí, da Nicarágua, aquele Real Estelí que já enfrentou muitos brasileiros recentemente, em segundo, com 3 vitórias e 3 derrotas. E o venezuelano, Gladiadores de Anzoátegui, ficou eliminado com 2 vitórias e 4 derrotas, com o último do grupo. Agora, temos uma questão com o São Paulo, né, Fábio? A questão é a seguinte: São Paulo tá fazendo, né, a sua sede agora no Morumbi, venceu a primeira partida, né, diante do Nacional por 93-76, e aí se manteve, né, na disputa. Agora, neste domingo, o Nacional derrotou o Quimsa por 78-72, e a situação atualmente é a seguinte: faltando um jogo, faltando o duelo entre São Paulo e Quimsa na segunda-feira. O Nacional é o líder com 3 vitórias e 3 derrotas. O Quimsa tem 3 vitórias e 2 derrotas. O São Paulo tem 2 vitórias e 3 derrotas. Caso o São Paulo vença o Quimsa, teremos um empate triplo, né, com 3 vitórias, 3 derrotas para as 3 equipes. E que aí é um cenário bem difícil, né, pro São Paulo, né, Guanais? Porque aí o time fica dependendo, inclusive, do saldo de cestas para superar o Nacional, né? Exatamente. E nesse momento, o saldo do São Paulo é menos 36 e o saldo do Nacional é menos 18. Por isso, o São Paulo precisa vencer o Quimsa por 19 pontos, por 36 menos 19, daria um saldo de menos 17 para mais para o São Paulo, e aí passaria o Nacional na classificação. Então, vitória do São Paulo por até 18 pontos, passam Quimsa e Nacional. Vitória do São Paulo por mais de 18 pontos, né, 19 ou mais, passam Quimsa e São Paulo. Vitória do Quimsa, passam Nacional e Quimsa. É esse o cenário. E esse jogo vai ser no ginásio do Morumbi, na segunda-feira, às 9h40 da noite. Talvez quando você estiver ouvindo isso, já tenha acontecido o jogo, né? A gente sempre publica na segunda-feira o podcast, mas a gente até vê nas estatísticas, né, Fábio? O povo escuta a semana inteira. É verdade. Quem diria, né, Guanais, que aquela estreia do São Paulo pro Quimsa tomando 112-65, né, não custasse agora, né, nessa reta final, né? Era óbvio, né? A maneira como a equipe se postou ali, né, para encarar o Quimsa, o atropelamento que foi, tá custando muito caro, tá obrigando o São Paulo a fazer o que ainda não fez, né? Acho que nessa temporada o São Paulo vai ter que conseguir uma vitória aí de 19 pontos. Exatamente, e mesmo a derrota para o Nacional, né, na Argentina, que foi por 86-82, que o São Paulo derreteu nos minutos finais, realmente o Tricolor está numa situação muito complicada. A vitória do Nacional contra o Quimsa foi surpreendente, porque o Nacional está desfalcado, né, e aí se o Quimsa tivesse ganho do Nacional, era só uma vitória simples contra o Quimsa, já resolvia tudo, mas complicada a situação do Tricolor. Vamos ver o que vai acontecer, torcer para que consiga fazer valer o fator casa e faça um blowout aí, né? Faça uma larga vantagem contra o time da Argentina, que já está classificado no final das contas, né? Então, o São Paulo pode ter isso a seu favor no final do dia, né? Se o Quimsa jogar um pouco mais leve, né? Mais relaxado. Tomara, vamos ver o que vai acontecer, mas realmente uma situação muito, muito dura do São Paulo, e nesse momento, né, o Fábio, até pensando já no chaveamento lá na frente, sabe, se bem que a classificação muda, né, eu não vou nem falar porque são muitas possibilidades agora, vai só confundir a cabeça de todo mundo. Não vou falar o chaveamento, deixa pra semana que vem. Guarda para a próxima semana. Já tá longo o podcast hoje. Dando sequência nas nossas notícias aí, né, Guanais? Na última semana a gente teve a divulgação dos elencos, né, das equipes que vão disputar o Jogo das Estrelas, né? Não dá nem pra chamar de Jogo das Estrelas mais, porque é mais de um jogo. É mais competição aí, que vai envolver, né, 2 equipes com atletas brasileiros, uma sub-23 e uma de estrangeiros, né? Já tá virando tradição nas últimas edições do NBB, Guanais. Vamos falar dos nomes aí que foram
escolhidos? Vamos sim. Os nomes foram escolhidos pelos capitães, tá? Então a Liga Nacional de Basquete definiu o capitão de cada time, tá? Em um time Brasil foi o André Góes, no outro time Brasil foi o Elinho. No time dos jovens foi o Márcio, do Franca, e no time Mundo foi o Larry Taylor, que é brasileiro desde 2011, mas... Se desnaturalizaram ele. Rasgaram a naturalização dele aqui. Mas tudo bem, tá bom, vamos lá. Foi uma forma de homenagem, essa pode ser que seja a última temporada do Larry Taylor, né? Ele deixa tudo em aberto, inclusive até com bastidores aqui, né? Mesmo o time não sabe, porque aparentemente ele não sabe também se é a última ou não. Então, acho que o NBB quis se precaver e homenageá-lo ainda em carreira, né, para não falar ainda em vida. Tá bom, a gente passa. E aí, o que aconteceu, né? O time jovem, além do Márcio, vai contar com os 8 mais votados, assim como no time Mundo, né? Além do Larry, os 8 estrangeiros mais votados. Nos times Brasil, os 16 mais votados foram por um draft ali que os capitães escolheram a divisão. Vamos passar os times aqui, Fábio? Porque, no final das contas, é um evento festivo, né? Meio que tá quase todo mundo que tinha que estar, tirando um nome que eu vou falar daqui a pouco, que eu achei inacreditável não ser escolhido. Um absurdo. Mas vamos lá. Time André Góes, né? Um dos times do NBB Brasil. Time André Góes. André Góes, Lucas Dias, do Franca, Gui Deodato, do Flamengo, Paranhos, Vezaro e Fusaro, do Minas, Rafael Rachel, da Unifacisa, Vitão, do Paulistano e Eugênios, do Vasco. No outro time Brasil, o time Elinho, o próprio Elinho, Alex Garcia e Anderson Rodrigues, do Bauru, Gabriel Jaú e Didi, do Flamengo, Lucas Lacerda, do Mogi, Cauê Borges, do Corinthians, Renato Carbonari, do São José e Paulite, do Vasco. O time Márcio, né, o time das novas estrelas, o time jovem, além do próprio Márcio, Adiel e Diallo, do Pinheiros, Brunão, do Paulistano, Buiú, do Cerrado, Léo Craveiro, do Caxias, Novaes, do Pato Basquete, Oeni, do Corinthians e o Zu Júnior, do SESI Franca também. Por fim, o time Mundo, comandado por um brasileiro naturalizado, além do Larry Taylor, tem o Bright, do Bauru Basquete, Franco Baralli e Chuzito Gonzalez, do Minas, Barnes, do Pato, David Jackson, do Franca, Trevor Gaskins, da Unifacisa, Dexter McClanahan, do Fortaleza e o Isaac Thornton, do Botafogo, Fábio. Tem uma ausência que tá gritando aqui. E a única, a meu ver. O Resta! Não é possível, gente, pelo amor de Deus. O cara é o melhor armador do campeonato. E não entrou. É o segundo na nossa lista do MVP. Rapaz, vocês estão vendo. Mas até o que eu imagino que tenha acontecido, né? A votação aconteceu depois de 2 jogos muito discretos do Resta, 2 jogos de pontuação alta do McClanahan, que é do mesmo time, e principalmente depois do grande jogo do Barnes na temporada. Porque, a meu ver, Barnes não jogou mais nem perto para estar no jogo das estrelas, mas foi logo o seu grande jogo, foi logo antes da votação. E aí meio que fica fresco na memória, fora que o Barnes já tá há muito tempo aqui também e tal, então eu acho que foi isso. A mesma coisa com o Gaskins também, foi logo depois de algum dos seus grandes jogos, e o resto acabou ficando de fora, porque a memória de quem vota nesse tipo de coisa sempre é muito curta, ainda mais quando você assim, engloba todo mundo, tá? Não é porque entrou influencer na votação porque que isso estragou, porque muitas vezes imprensa e técnicos, jogadores também... a gente já viu muito, né? Algumas bizarrices assim. Isso. Depois eles divulgam até internamente a votação, né? Quem foi mais votado por qual segmento e tudo mais. Mas eu acho que é isso também, não tem muito o que ser dito sobre as escolhas, só o resto que é um absurdo muito grande ficar de fora. De resto, tamo aí. Você considera essa falta do Resta um pouco... Será que ele é um cara mais low profile, assim? Ele é um cara low profile, ele tá num time do Nordeste, que queira ou não, né, acaba tendo um pouco menos de repercussão aqui no eixo Rio-São Paulo, bem ou mal acaba tendo. Porque eu vejo, Guanais, desses jogadores aí, o Barnes é um cara que faz highlights, tem nas boas jogadas, David Jackson, Thornton, McClanahan, Gaskins, Bright, né, o Baralho, o Chuzito, que o menino está jogando muita bola também, né?
É isso, se o Fortaleza tivesse mais pra cima na tabela, eu acredito que o resto seria mais lembrado. Mas até por já ter o McClanahan lá e novamente, o fato do McClanahan e do Barnes terem feito bons jogos na semana da votação pega demais. Então é meio que por aí. E uma outra coisa também, né, aí mais por observação mesmo do campeonato, é a ausência de pivôs, né, nesse time estrangeiro. Justamente, a gente avisou, hein? Justamente porque é aquela coisa que a gente ia falar, né, eram 3 nomes que não estavam tão sólidos, né, e aí acabou indo alas e armadores mesmo. Exatamente. Mas tudo bem, é um jogo festivo e vamos lá. Ninguém liga pra rebote. Não, e outra, ó, vamos lá. 15 e 16 de março no Ibirapuera, Jogo das Estrelas. Gente, compareçam, é muito divertido, tá? É legal de ver, é festivo, vai estar todos esses jogadores estarão lá. Chance de você tirar foto, conversar com seus atletas preferidos, com as suas... Se vocês têm algum carinho por jornalista ou influencer especial, estarão quase todos lá também. É uma grande festa. Eu vou no dia 16, tá? Eu tava em dúvidas, mas agora tá decidido, já consegui acertar minha agenda. Dia 15, infelizmente, não vai rolar, mas dia 16 eu vou estar lá. Então, se quiser bater um papo com a gente também, é só chamar. E compareçam, é muito legal, vai ser muito importante que o Ibirapuera esteja lotado nesse evento. Eu vou checar minha agenda, mas quem sabe a gente não aparece também. Isso aí. Dando sequência, Lucas Guaná, já que a gente entrou no assunto NBB, eu acho que o principal ocorrido essa última semana no NBB foi o fim da sequência de vitórias, né? O fim da invencibilidade da Unifacisa jogando em Campina Grande, né? O time conseguiu não, né? O time acabou sofrendo as 2 derrotas aí nessa semana para Fortaleza e para Paulistano. Pois é, né? Depois das longas viagens, a gente ressaltou isso também na edição passada, né? No Super 8, na semana retrasada, a Unifacisa viajou para Franca, para Belo Horizonte, para o Rio de Janeiro e depois voltou para Campina Grande. Realmente o desgaste foi nítido, era um time cansado, era um time que não utilizou o Antônio, por exemplo, né, que está ainda retomando a melhor forma física, e aí perdeu na terça-feira para o Fortaleza, de 80-73, e depois perdeu para o Paulistano no sábado, também conhecido como quinta-feira, perdeu para o Paulistano de 75-69. Então, realmente, 2 jogos aí que ficou na casa dos 70 pontos, pontuação bem baixa da Facisa, que é algo que chama atenção, né? Sempre tem um placar tão alto. Perdeu a invencibilidade e perdeu com força, né? Já perdeu os 2. E com isso, a Unifacisa, né, Fábio, ficou ali na 7ª posição, mas perdeu a chance de se embrenhar na briga pelo G4, né? Principalmente por conta da derrota para o Paulistano, que também está nessa briga. E podia ter aproveitado, porque o Bauru perdeu um jogo também, então seria a oportunidade de encostar no Vasco. Agora a Unifacisa está a 3 jogos do Vasco, e já fica bem mais difícil tirar essa diferença nas próximas rodadas. Com um jogo a mais, né? É verdade. A Unifacisa tem 25 jogos, o Vasco 24, 70% de aproveitamento para o Vasco. A Unifacisa com 60%, deu uma queda aí com essas 2 derrotas. Em compensação, o Paulistano foi pro Nordeste e conseguiu 2 vitórias. Ganhou da Unifacisa e também ganhou do Fortaleza, recuperando ali a 5ª colocação, que em determinado momento, na semana, inclusive, foi do Bauru, né, que, principalmente depois da vitória sobre o Corinthians, aí depois o Bauru perdeu pro Pinheiros, mas o Paulistano foi bem lá no Nordeste. Não é todo mundo que consegue vitórias lá, né, Guanais? Com certeza. E novamente, cara... vocês repararam que se vocês ouviram o podcast da semana passada, vocês já sabiam tudo o que ia acontecer ao longo dessa, porque tudo que a gente falou aconteceu, tudo. O Paulistano também, a gente falou, saiu muito grande do Super 8 e conseguiu essa vitória, grudou de vez no G4. Paulistano mostrando sim que é um time perigosíssimo, um time muito chato de se enfrentar. O trabalho do Demetrios Ferraciu está sendo sim espetacular. Eu só vi o jogo contra a Unifacisa, né? Porque contra a Fortaleza não teve transmissão, mas Fortaleza fez 51 pontos. O Paulistano ganhou do Fortaleza de 64-51. 51. Você vê o nível da defesa do Paulistano. Realmente impressionante como é uma equipe chata de se enfrentar, uma equipe muito jovem, mas muito bem treinada, muito bem qualificada, de fato, nesse NBB, viu?
Quem também foi bem, Fábio, já na parte de baixo da tabela, pensando na briga pelos playoffs, inclusive entrando no G16, foi o Cerrado, que é outro time que está se arrumando depois da saída dos estrangeiros, do Gillard, do Green, chegou o Davion Draper, e um time arrumadinho, né? O Regis Marrelli sempre consegue armar equipes muito encardidas. O Cerrado foi para o Rio Grande do Sul e bateu o União Corinthians por 103-75. Inclusive, essa partida, o União Corinthians, com um público extremamente expressivo, teve uma ação do patrocinador, colocou 4.000 pessoas no ginásio lá e tomou 30 pontos do Cerrado. O que, pensando bem, não é até uma grande coisa, né? Pensando no marketing, na continuidade do público lá, mas pro lado do Cerrado tá ótimo. E depois o União Corinthians ganhou o jogo seguinte contra o Brasília, mas o Cerrado também ganhou do Caxias por 86-72, e com isso ultrapassou o Botafogo, né? Abriu distância para o Botafogo também na tabela de classificação, pegou a 16ª posição, encostando em União Corinthians e Caxias, que estão logo à frente. E desses dois jogos, destacar, né, o desempenho tanto do Daniel Von Haidin como do Davi Rossetto, né, que a gente sabe da capacidade do Davi, né, desde a época do basquete cearense, comandando a equipe ali, né, na armação e sendo importante junto com o Haidin. Gui jogou muito também. O Gui Santos, principalmente contra o Caxias, o Buiú contra o União Corinthians, te mostrando, né, essa profundidade até mesmo do elenco. Profundo, pois é, vários jogadores ali na mesma posição, né, de organizar o jogo, de puxar a pontuação, realmente mandaram bem. Contra o Corinthians, o Draper também teve uma boa atuação. Realmente uma semana a se comemorar, até porque o Botafogo perdeu, Brasília perdeu e Mogi perdeu, né? E com isso, o União Corinthians já abre 3 vitórias de Brasília e Mogi e 2 vitórias do Botafogo. Então vai se colocando numa posição relativamente confortável, porque se já é difícil lá em cima para a Unifacisa tirar 3 vitórias do Vasco, a Unifacisa tende a vencer mais do que perder os seus jogos, na parte de baixo, com equipes que tendem a perder mais do que vencer, tirar 3 jogos é praticamente impossível. Então o Cerrado se coloca numa posição muito boa na briga pelos playoffs. Sem dúvida, e até a gente chega numa data agora, mas uma data importante, que vai ser agora no dia 13 de fevereiro, popular segunda-feira, no dia em que está entrando no ar o podcast. Vão ficar faltando 2 meses para o final da primeira fase, né? A primeira fase vai terminar no dia 13 de abril. E a gente vê, né, que até agora a gente tem um NBB com muito equilíbrio, e com muita disputa em todos os aspectos ali na classificação, né? Desde da liderança, tem um bloco, né, disputando, eu diria, do Vasco para cima, até dependendo da situação. Lógico que o Vasco tem uns jogos a mais que o Franca, por exemplo. O Franca tem a possibilidade de abrir um pouco a vantagem ali, ficar entre Minas, Flamengo e Franca. Mas uma disputa ali pela liderança, uma disputa também por G8, né, para ter vantagem nos playoffs e, claro, né, a disputa também pelas últimas vagas nos playoffs. Então vão ser 2 meses muito intensos aí entre essas equipes. Exatamente, só que dia 13 é terça-feira. Mas fora isso, concordo em tudo. Exatamente, porque a gente já virou a noite, né, falando no podcast. Pois é. E a gente colocou no dia 12. Então, exatamente na terça-feira, dia 13, vai ficar faltando 2 meses para o final da primeira fase do NBB. Exatamente. Vamos para os jogos da semana? Bom, antes, vamos de seleção e top 10. Vamos lá então. Começando pela seleção da semana. Lembrando, claro, né, não entra a BCLA, então é só os jogos do NBB mesmo. Nossos escolhidos foram: armação, Henrique Coelho. Nas alas, Daniel Von Haidin, Henrique Coelho do São Paulo, Daniel Von Haidin do Cerrado. E Didi do Flamengo. Os pivôs são Lucas Doria do Paulistano e Douglas Nunes do Fortaleza Basquete Cearense. E o sexto homem é Devon Scott, pivô do Flamengo, que conseguiu uma atuação incrível em pouquíssimos minutos.
Então ele é o nosso sexto homem. O Flamengo fez apenas um jogo, mas ganhou por quase 30 pontos do Botafogo, fora de casa, né, no Oscar Zelaya. Aí o Devon Scott veio do banco e em 19 minutos ele fez 18 pontos, 10 rebotes, 2 assistências, um roubo. Jogou realmente muito, muito bem, ao nosso sexto homem da semana. Repassando então, Henrique Coelho, Daniel Von Raidin e Didi, Lucas Doria, Douglas Nunes e Devon Scott, Fábio Toledo. Muito bem, agora a gente vai para a corrida pelo MVP, o nosso top 10, que começa com Dwayne Johnson, do União Corinthians. No nono lugar tem Paulique, do Vasco. O oitavo lugar é do Novaes, do Pato. Sétimo lugar para Thornton, do Botafogo. Sexto lugar, Gabriel Jaú, do Flamengo. Quinto lugar, Renato Carbonari, do São José. Quarto lugar, novidade, Franco Baralli, caiu uma posição, do Minas. Terceiro lugar para Anderson Rodrigues, do Bauru. Segundo lugar, o esquecido Oresta, do Fortaleza Basquete Cearense. E no primeiro lugar continua ele, Lucas Dias, do César Franca. Pois é, a única mudança da semana anterior foi de fato a troca do Anderson para o Baralli. O Baralli vem sendo mais discreto, vem não tendo a mesma influência que tinha no começo da temporada no Minas. E o Anderson Rodrigues segue como o jogador mais importante desse Bauru Basquete. Fez uma semana bem regular nos jogos na capital paulista, na vitória contra o Corinthians e na derrota contra o Pinheiros, e pulou para terceiro posto. De resto, foi muito curioso que todo mundo jogou bem. Todo mundo desses aí que estão ali jogou bem. Dwayne Johnson jogou bem, Paulite jogou bem, Novaes, Thornton, Jaú. Considero que pode estar um pouquinho ameaçada a quinta posição do Carbonari, talvez nas próximas semanas. Vamos ver como é que vai ser esse nível de atuação do pivô do São José, mas tá todo mundo jogando muito bem. Quem tá rondando, né, esse top 10? Cauê Verzola teve grandes atuações nessa semana, Elinho com grandes atuações também, Márcio voltou a jogar bem, Malcolm Miller pelo São Paulo tá muito efetivo. Eu acho que são os nomes que eu citaria principalmente. Cooper do Brasília, que corre um pouco por fora também, mas são os principais nomes que eu cito. Bright é outro que tá rondando por aí essa parte da lista. São nomes, o Marquinhos também tá chegando. São nomes, né, Fábio, que engrenando uma boa sequência ali, podem acabar entrando. Na minha lista do fulano joga beach tênis hoje, seria o Marquinhos, né? O torcedor gosta, tem popularidade. Seria um nome que o pessoal ia falar que o Marquinhos está jogando beach tênis. Pois é que o Von Raidin foi tão bem nos dois jogos, e o Didi contra o Botafogo foi espetacular. O Didi depois que virou pai, rapaz. Não, pelo amor de Deus. Didi fez 24 pontos, 10 rebotes, 3 assistências, um roubo. Foi inacreditável a atuação dele contra o Botafogo. E, de fato, depois que ele virou pai, a atuação dele subiu muito, assim, de nível. Então, essa semana foi ele. Trazer as estatísticas. E o Marquinhos, vamos lá, né? Ele tava na nossa seleção da semana passada, né? Então, a gente olha pra ele também. Não vem, não. Vem, não. As transmissões nos Estados Unidos que costumam usar, né, algumas estatísticas depois de algum fato que acontece, né, na vida da pessoa e tal. Então ia ter as estatísticas do Didi. Os 4 melhores jogos da história depois de se tornar pai, né? Um negócio meio assim. Nunca na história um jogador conseguiu 25 pontos, 10 rebotes de média e em 29 minutos depois de virar pai. É um negócio muito louco, é muito bom, né? Bom, e agora vamos lá, Guanais. Os jogos dessa próxima semana do NBB, que está empolgado. Esse carnaval, quarta-feira de cinzas e tudo mais. Se eu te falar que eu fechei a página depois que você me mandou esperar, você acredita? Mas enfim, reabrindo a página, vamos lá. Na segunda-feira, temos Pinheiros e César Franca na capital paulista. Então você que tá aí na segundona, feriado de carnaval, cansou do bloquinho, vai lá no Vila Boim curtir um bom jogo de basquete. Na terça não tem jogo, né? Feriado. Na quarta-feira, de cinzas, o Corinthians recebe o César Franca, o São José recebe o União Corinthians e o Mogi recebe o Caxias do Sul Basquete. E o Fortaleza também enfrenta o Botafogo, todos esses jogos na quarta-feira. Na quinta é a vez de Cerrado e Flamengo, Minas e São Paulo, Bauru Basquete contra Pato. Na sexta-feira, dia 16, temos o clássico dos Jardins, o clássico Caviar, Paulistano e Pinheiros. Também temos São José e Caxias.
Unifacisa e Botafogo e Mogi contra União Corinthians. No sábado, dia 17, temos São Paulo e Corinthians, às 11 horas da manhã, Brasília e Flamengo, às 5 horas, Bauru Basquete e Vasco, esse jogo vale bastante, às 18 horas, e SESI Franca contra Pato, também às 18 horas. Depois disso, né, Fábio, o campeonato dá uma pausa de 11 dias porque teremos jogos da Seleção Brasileira. E aí só vai voltar lá no dia 28. Mas a semana que vem estará completa com todos esses jogos. Destaco para vocês, repassando a lista de novo, eu destaco principalmente o Bauru Basquete contra Vasco, que acho que é o jogo ali com equipes próximas e almejando a mesma coisa na tabela, assim como o clássico, o majestoso São Paulo e Corinthians. Ambos os jogos serão no sábado. Vamos ver, quem sabe eu não estou na transmissão de Bauru e Vasco. Fico no aguardo aqui da confirmação. Estamos na torcida. Estamos na torcida. É isso, Guanais. Quer falar mais alguma coisa? Já falamos muito, né? Não, eu tô triste ainda. Valeu, Benito de Paula. Lucas Guanais, por mais uma edição do nosso podcast e até semana que vem. Até semana que vem estaremos aqui com o resultado do São Paulo na Champions, os resultados do NBB, também o giro do que está acontecendo com os brasileiros ao redor do mundo. Qualquer atualização sobre a seleção feminina também falaremos. E aguardo vocês. Tá, então, o Guanais, comenta aí no nosso podcast, dá a sua avaliação pelo desempenho musical de Lucas Guanais na abertura desse programa e também, compartilha, deixa o seu like. Se vocês ainda estão aqui é porque vocês gostaram, né? Vai ser muito bom ver o gráfico de retenção no YouTube. Depois de 15 segundos, vai lá pra baixo, assim, o negócio vai despencar. Tá bom, a gente vamos analisar. Acompanhe a gente nas redes sociais. E é isso, a gente volta na semana que vem com muito mais sobre o basquete nacional aqui no podcast Duas Saídas. Valeu, um forte abraço.